Então, aquela aula da vez passada foi uma espécie de introdução generalizada para o que a gente tem pela frente. O papo de hoje, que eu dividi em duas partes, porque é meio longo, a gente torna as coisas um pouco mais concretas. Então, tem uma apresentação que o André Novaes fez no semestre passado, que eu vou reutilizar esse semestre com algumas pequenas modificações. Então, o que a gente andou vendo é um paper que é escrito por esse bando de gente ali. A Helena Galhardas é alguém que o Furtado conhece bem, o resto é um povo lá da Universidade de Versailles, eu acho, os franceses lá. Então, esse paper levou um monte de tempo sendo submetido para avaliação e finalmente ele foi publicado no Information Systems, acho que um mês atrás. Agora, o paper ele é interessante porque ele mostra exatamente o que a gente tem que enfrentar quando você integra dados de diversas formas. Então, no fundo, o que eles fazem é propor uma representação genérica sob forma de um gráfico e as fontes de dados que eles tratam são todas transformadas para nós e arcos desse gráfico. A motivação básica é você integrar dados, provavelmente, que um jornalista precisaria. Então, esse é o pano de fundo. Bom, a ideia genérica é aquilo que a gente já falou, né? A gente pode ter dados de formas e formatos e fontes bastante diferentes, e, no fundo, a gente gostaria de dar uma visão integrada para o usuário final, sem ter que, de fato, criar todo o processo de extração, transformação e carga num banco de dados, embora no final seja isso que eles acabam fazendo. O exemplo que tem aqui, que é o que vai ser usado durante a apresentação, é você, de alguma forma, consultar quem foi eleito para a Assembleia Legislativa lá francesa, a Câmara dos Deputados, se vocês preferirem, e quais são as companhias que têm subsidiárias fora da França. Então, você pode ter aqui informação sobre quem são os deputados eleitos, né? Você pode ter informação geográfica, esse pedacinho aqui que vem da DBpedia. Você pode ter, pela lei da transparência francesa, quais são os deputados que têm terras ou propriedades fora da França, aqui, né? E tem aqui informação genérica, oriunda de fontes de texto, né? Fontes jornalísticas, falando alguma coisa acerca desse deputado da República Centro-Africana e por aí afora. Então, essas fontes de dados todas você gostaria de dar uma visão integrada para o usuário final. Bom, isso, no final das contas, é o que a gente quer fazer. Então, o que esse povo aqui fez? Na verdade, eles acabaram fazendo alguma coisa bem parecida com o que a gente vive discutindo, eu, a Greta, o Jenner, a Melissa, que é você fazer consulta por palavras-chave em cima desse mundaréu de dados. Por que consulta por palavras-chave acaba sendo interessante? Porque ela não depende de você ter um esquema conceitual. Para eu fazer consulta por palavra-chave, eu não preciso criar uma descrição unificada dos dados. Na verdade, eu preciso indexar os dados e fazer umas coisinhas a mais, que é o que a gente vai discutir na aula de hoje, né? Bom, então, a motivação deles é essencialmente a mesma motivação do nosso curso, com essa adição de que uma linguagem só de consulta não daria conta de você consultar dados tão diversos quanto isso que está aqui. Aí eles foram, deixa eu pular essa parte, e construíram um sistema que supostamente a gente consegue colocar para funcionar, e isso seria um desafio, né?
chamado Connection Lens. E esse sistema, ele então, dá uma visão integrada, ele é como se fosse um sistema para você criar armazéns de dados, ou se vocês preferirem, data lakes. Só que não é bem um data lake, porque isso tudo é colocado para dentro do sistema e ele transforma todas as fontes de dados que são ingeridas para dentro do sistema para um determinado gráfico, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é que é feito. Então, esse Connection Lens pode ser entendido como um sistema de gerenciamento de gráficos, um sistema de ingestão de fontes de dados de características ou formatos diferentes e a transformação para dentro desse gráfico, e uma interface do usuário que oferece consulta por palavras-chave em cima desse gráfico. Bom, a primeira providência que a gente tem que discutir é como é que o que é esse tal desse gráfico, como é que a gente constrói o gráfico. Bom, esse gráfico eles chamam de gráfico integrado. Deixa eu abrir, eu detesto essa história de passo a passo. Bom, o que esse gráfico integrado é? Na verdade, é um gráfico, nós e arestas. Só que tanto os nós quanto as arestas, eles são rotulados com strings, cadeias de caracteres, tiradas de um certo alfabeto A. Então, a estrela é o conjunto das cadeias de caracteres sobre o alfabeto A com 0 ou mais caracteres. E cada nó aqui recebe, então, um rótulo. A aresta é mais sofisticada. As arestas elas recebem rótulos. Então, uma aresta é rotulada, da mesma forma que o nó é rotulado. Ela recebe um número no intervalo 0 e 1, que, de certa forma, representa o grau de confiança que você tem em que a aresta representa o relacionamento entre os dois nós. Então, existe a noção de um grau de confiança, além da noção de um rótulo. Tá? Então, N por N é simplesmente que a aresta é um par de liga um nó ao outro, ela é rotulada e ela tem um grau de confiança. Bom, por uma questão interna de representação do gráfico, cada nó e cada aresta é tratada como um cidadão de primeira classe, ou seja, ele tem um ID. Então, os arestas são cidadãos de primeira classe, eles recebem IDs. E tanto a aresta quanto o nó, ele, além desses propriedades que eu descrevi aqui em cima, eles têm um tipo. Por acaso, nos exemplos que a gente vai ver daqui a pouco, os tipos são representados em negrito. Bom, então, tem aqui um exemplinho. Esse aqui são os dados que eu tinha mostrado antes, né? O portal da transparência francês, uma informação geográfica aqui, quem eles são os deputados da Assembleia Nacional Francesa, informação textual, notícias, e essas coisas daqui são transformadas, então, num gráfico como esse que está sendo mostrado aqui nessa figura. Então, por exemplo, a República Centro-Africana, isso aqui é um rótulo, essa coisa quadradinha aqui é um string de caracteres. Essa coisa meio ovalada aqui, sim, é um nó que representa o país chamado República Centro-Africana. Então, esse ponto 85 aqui representa que esse rótulo aqui, com 85% de probabilidade, a interpretação é essa, ele se refere a esse objeto aqui. Tá? Agora, esse DBO aqui significa, na verdade, tirado da DBpedia, né? Então, esse rótulo aqui é o rótulo de um nó da DBpedia, que é parte de um continente que é chamado de África. Essa bolinha branca, desculpe, amarelinha aqui, significa que isso aqui é tirado da DBpedia. Aí tem um outro país, ou outro objeto geográfico aqui chamado Marrocos, tem outra Marrakech, que é um outro
string de caracteres, que é o nome de um outro objeto também da DBpedia, que é do tipo cidade. Então, essa parte toda aqui desculpa. Essa parte toda aqui do grafo, esse pedacinho aqui do grafo, se refere a dados geográficos, que é parte do que está representado aqui nesse pedaço de RDF que é tirado da DBpedia. Essa outra parte aqui final tem a ver com esse pedacinho aqui do grafo da República Centro-Africana. Desculpe, esse pedacinho aqui do grafo da República Centro-Africana. Então, esse grafo eu vou, ao longo dos próximos 20 minutos, meia hora, mostrar o que são esses arestas coloridas aqui, por que tem esses pesos ponto 1.0, ponto 85, por aí afora. Então, tudo que é colocado para dentro desse sistema o Connection Lens, que eles criaram, tudo que é colocado aqui para dentro, é colocado, transformado nesse grafo aqui, que tem essa carinha. Então, o processo todo inicial é como é que eu pego um banco de dados relacional, um dataset em RDF, um monte de texto e por aí afora, um monte de JSON, e transformo tudo para dentro de coisas que tem essa cara aí. Bom, por que esse grafo acaba sendo interessante? Se você fizer a pesquisa, esse Balcânia aqui, África e States, isso aqui são 3 palavras-chave, né? Essa primeira palavra-chave, esse string aqui, como está entre clicas, né? Esse aqui se representa uma única palavra-chave. Não são duas, não é i, ponto e balcão. Isso aqui é uma coisa só. Então, você pega essas 3 palavras-chave, você descobre que essa daqui bate com esse rótulo, que é o rótulo dessa entidade daqui. África bate com esse rótulo aqui, que é o nome de um objeto, desse nó aqui. E state, onde é que está isso? State, essa é a última palavra-chave aqui, coincide parcialmente com essa string aqui, real estate. Então, a gente tem esse nó aqui e esse nó aqui em cima do grafo. E a gente agora tem que achar um caminho que junte esses 3 nós de alguma forma. Então, a resposta a essa consulta por palavras-chave aqui, na verdade, é um subgrafo, um nó possível, que junta os nós que mexem, que batem com as palavras-chave. Então, a vantagem da gente transformar tudo em grafos é que tudo vira uma coisa uniforme, esse grafo. As palavras-chave são processadas e tudo que você tem que fazer é passear por dentro do grafo e juntar os nós que representam as palavras-chave. Isso aqui a gente vai falar como processo de consulta na próxima aula. Esse papo de hoje é mais como a gente constrói o grafo. Bom, então, a gente tem dados relacionais, quer dizer, um banco de dados relacional, um dataset RDF, isso aqui podia ser informação sobre as propriedades, o portal da transparência francês, isso aqui é o pedaço da DBpedia, o JSON, nem me lembro mais o que é, uma outra daquelas informações, e você pode ter texto em forma de HTML ou texto mesmo, né? Então, a gente tem essa quantidade de tipos de dados aqui, que não é, na verdade, muito grande, e a gente gostaria de transformar isso tudo para dentro do grafo. O relacional, na verdade, é razoavelmente simples. Você cria um nozinho, esse nó amarelinho aqui, para representar cada tabela do seu banco de dados relacional. Por exemplo, esse nozinho amarelo aqui é uma planilha, uma tabela de alguma coisa. Depois, essa tabela daqui, ela, na verdade, é como qualquer tabela, tem um certo número de linhas.
Então, você tem um nó para cada linha dessa tabela ligada à tabela. Então, esse pedacinho daqui nada mais é do que dizendo que T1 e T2 são linhas dessa tabela daqui. Tá? E aí, para cada linha da tabela, para cada tupla da tabela, você coloca os atributos daquela linha, e os atributos têm seus valores, que são essas coisas quadradinhas aqui. Então, essa linha T1 aqui, essa da tabela tem esses 4 valores, essa linha 2 tem esses outros 3 valores, está faltando alguma coisa aqui. Type, location, owner. Não, está certo, são os 4 aqui, os 4 aqui. Então, T1 e T2 representam tuplas, esses aqui são os valores, e real estate, por acaso, é um valor comum, essas duas tuplas. Então, é bem fácil a gente pegar um banco de dados relacional e transformar num gráfico. A gente pode ser mais complicado do que isso que está aqui, mas é basicamente isso. Se você quiser transformar um dataset RDF, como aquele pedaço da DBpedia, para o grafo, é mais fácil ainda. Um dataset RDF nada mais é do que um grafo. Então, simplesmente você vai interpretar os nós do grafo RDF como nós desse grafo integrado aqui que a gente está chamando, vai representar as arestas do grafo RDF como arestas desse grafo, rotuladas pela propriedade do grafo RDF. Então, a transformação de um grafo RDF para esse nosso grafo é bastante imediata, não tem dificuldade nenhuma. E aí você pode... deixa eu voltar. Continuar e fazer a mesma coisa para JSON, HTML, XML. Bom, o que o JSON tem? Bom, o JSON nada mais é do que alguma coisa parecida. Tem um documento JSON aqui, o documento JSON tem uma cara de uma árvore, está aqui a árvore que corresponde ao documento, né? Então, é razoavelmente imediato você transformar um JSON num grafo, exceto algumas coisas como Array Nodes, mas isso aqui também tem RDF, enfim, nada muito complicado. E HTML, vocês poderiam interpretar o HTML, olhando o markup HTML, como um markup estruturado em semelhança a XML ou JSON. Na verdade, HTML, XML, JSON, TEC, por aí afora, são todas vertentes da mesma forma de você criar um markup language estruturada da forma com que a gente está acostumado a ver. Então, JSON, HTML e XML, todos eles podem ser processados da mesma forma, não tem nenhuma grande novidade. O que acontece é que, se vocês fizerem só isso daqui, um grafo que representa a sua informação, ele começa a ficar um pouco verboso. Então, eles têm umas maneirinhas, umas formas simpáticas de você refinar ou otimizar a representação desses documentos para alguma coisa mais razoável. Uma das coisas que eu achei interessante, mas que também é bem óbvia, quando você tem valores, e esses valores têm cara de tipos de dados conhecidos, eles fazem a transformação. Então, se você tem um string de caracteres que tem cara de URI, de nome de endereço de página, eles transformam aquilo de fato numa URI e marcam aquele string de caracteres como sendo do tipo URI. E a mesma coisa para datas, valores numéricos, e-mail, e vai por aí afora. Então, existe um certo pós-processamento, depois que você transforma tudo para o grafo, existe um certo pós-processamento, que nesse grafo aqui não deixa, nesses exemplos não fica muito claro. Existe um certo pós-processamento para você identificar os tipos de dados dessas caixinhas quadradinhas aqui e transformar tudo para algumas formas canônicas. Isso é útil porque depois, na hora de você juntar dados de lugares diferentes, o tipo de dados é uma coisa importante. Existe um sistema chamado Sherlock, que é um dos que a gente
gostaria de ver nesse curso, que ele identifica da ordem de uma centena de tipos de dados diferentes e ele é customizado. Então, idealmente, depois de fazer isso daqui, você pegaria o Sherlock e passaria por esses strings para tentar identificar os tipos de dados dos strings de caracteres. Tá? Bom, a outra questão que tem aqui é você tentar, eu não vou entrar em detalhes, mas você tentar simplificar os JSON da vida. Tem que tomar um pouco de cuidado nessa simplificação, porque às vezes você vai erroneamente juntar valores que não deveria juntar. Por exemplo, se você tem vários nós, eu acho que não tem aqui um exemplo, mas se você tem vários nós rotulados com true ou false, não faz muito sentido você também juntar esses nós todos numa coisa só. Mas esses são detalhes que não vêm ao caso. O ponto todo é que a gente tem como pegar essas fontes de dados e transformar para uma representação única, que é esse grafo de integração, o Integration Graph. No fundo, para quem gosta de RDF, isso é a mesma coisa que transformar as fontes de dados todas para RDF. A única diferença é que a aresta, ou seja, o que liga dois nós, a aresta, em RDF ela é rotulada só com o nome da propriedade. No caso aqui do connection length, ela é rotulada também por um peso, um índice de conectividade. Eles têm uma argumentação aqui razoavelmente simples. Quanto custa você construir o Integration Graph? Bom, o custo de criar o Integration Graph depende do número de arestas que você criar. Bom, criar esses números, essas arestas, pode ser tão simples quanto copiar as arestas do grafo RDF ou fazer algum parserzinho em cima lá do documento XML, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças. Você tem um outro custo aqui, que é criar os nós. Então, na verdade, isso aqui não é nada, é simplesmente criar nós de arestas. O C3 e C4, que merece um pouco mais de cuidado, esse NE aqui, a gente vai ver daqui a pouco, é um tipo de nó específico, que era aqueles nós meio arredondadinhos, que são os nós que representam entidades. Então, existe um custo associado a reconhecer entidades. E mais ainda, quando você reconhece entidades em fontes diferentes, você tem que unificar essas entidades e você provavelmente tem que desambiguar. Às vezes, Rolando, um exemplo que eles usam no paper, Rolando pode ser tanto a Holanda, né, um país, como pode ser acho que era ex-presidente da França, o primeiro-ministro da França, que tinha como sobrenome Hollande. Então, você tem alguma forma, depois que você reconhece as entidades, você tem que desambiguar para saber se aquela entidade de fato é a mesma entidade que uma outra, podem ser a mesma se tiverem o mesmo rótulo, podem não ser a mesma. Então, tem esse processo de desambiguação que depende do número de entidades que você reconheceu. Então, não depende do número de nós do gráfico, mas depende do número de nós do gráfico que representam entidades. Então, esse custo aqui é de desambiguar a entidade. Aí tem uma outra coisa que a gente vai dar um exemplozinho, que é o problema de você ter dois nós que representam a mesma entidade. Então, o custo de você identificar entidades oriundas de lugares diferentes, mas que representam a mesma entidade no mundo real, é razoavelmente alto. Você teria que comparar com todos os pares de entidades, o que pode ser relativamente proibitivo. Então, de uma maneira simplória, o que a gente está dizendo aqui é que quanto custa construir o gráfico? Bom, custa construir os nós e as arestas do gráfico, depois pós-processar aquilo que você recuperou para
descobrir quem são de fato as entidades e, de forma não ambígua, identificá-las e identificar quando duas entidades representam o mesmo objeto do mundo real. Todos esses processos aqui são processos que a gente depois vai olhar com mais cuidado ao longo do curso. O que eu vou fazer agora, próxima meia hora, ou coisa parecida, é falar um pouquinho desses processos. Então, complexidade é isso que eu acabei de falar. Então, o que eu disse que custa caro e que é razoavelmente complicado é que esse processo genérico que eu coloquei aqui com o nome de node pipeline. É o que eu faço com os nós? Bom, a gente vai pegar os strings de caracteres que rotulam os nós, fazer um processamentozinho nesses caracteres. Se a gente tiver um texto, lembra que uma daquelas notícias era um texto, aquela notícia tinha virado um rótulo de um nó. Então, a gente pode tentar identificar nessas notícias quais são as entidades nomeadas. República Centro-Africana, como é que eu identifico isso dentro do texto? Isso é um processo que é complicado por si só, que é chamado de Name Identity Recognition. Isso aqui é bastante fundamental em qualquer coisa que a gente faça por integração de dados. De novo, é um dos itens, um dos tópicos que eu gostaria de estudar nesse curso, tem lá um bando de referências para fazer esse processo, essa tarefa específica de reconhecer entidades. Associada a essa tarefa, tem outra bastante parecida, que é a desambiguar as entidades identificadas. Será que eu identifiquei a mesma entidade ou, de fato, elas não são? Um Hollande significa o presidente da França ou o país? Então, isso aqui é uma outra tarefa bem específica, normalmente feita em conjunção com a de cima. E o pior problema, que também é um dos assuntos desse curso, é você pegar dois nós e tentar identificar se eles se referem à mesma entidade, o que eu estou chamando de node matching. Então, esses aqui são um primeiro pós-processamento que a gente tem que fazer uma vez criado o grafo. E isso aqui são tarefas clássicas de integração de dados. Então, vamos ver como é que eles fizeram. Bom, então aqui tem um exemplinho. O propósito de identificar a entidade é o que o nome diz. Você pega um texto, por exemplo, esse pequeno texto aqui, e você sai olhando por dentro do texto para ver se algum string de caracteres dentro do texto representa alguma entidade que você tenha identificado no seu banco de dados ou representa alguma entidade por alguma razão. Por exemplo, isso aqui começa em letra maiúscula, tem cara de nome. Então, existem maneiras de você pegar trechos do texto e identificar. Isso aqui tem cara de ser uma entidade, mesmo que isso não esteja representado no banco de dados. O ideal é que você consiga identificar coisas como Centrafrique. Centrafrique, digamos assim, uma contração do nome da República Centro-Africana. Então, o ideal é que você identifique que esse string de caracteres aqui vermelhinho, na verdade, representa o nome de um país que é uma entidade do seu banco de dados. Então, não é qualquer entidade que eu reconheci, é uma entidade que eu já sei qual é. Então, eu identificaria isso daqui como sendo uma referência nesse texto daqui para esse objeto República Centro-Africana. Bom, e vem aqui outras observações. Você pode, na hora de fazer esse processo, esse aqui que é a Areva e Urami, não me pergunta. Durante esse processo de extração da entidade, o reconhecimento da entidade, você pode tentar reconhecer também qual é a classe daquela entidade. Se é uma pessoa, se é o nome de um país, se é, sei lá, dólar, o nome de uma moeda, e vai por aí afora. Então, esse processo aqui é bastante fundamental
se a gente quer fazer alguma coisa com o texto, além de pura e simplesmente indexá-lo como se fosse um texto completamente não identificado. Bom, aqui está um exemplo que ele... esse exemplo aqui não está bom, depois eu vou mostrar porque esses zooms aqui. Mas aqui ele já reconheceu no texto a República Centro-Africana, qual era o outro? Agora esqueci. O Balcani, esse indivíduo aqui, esse outro indivíduo aqui. Então, naquele texto, identificou essas três entidades. Então, o texto pode ser referenciado a essas três entidades. Depois eu mostro o que é esse uma aqui, e o ponto de NTC. Esse processo é um processo bastante bem definido e bastante estudado. Tem uma quantidade enorme de papers sobre NER, Name Identity Recognition. Os que eu selecionei para vocês darem uma espiada são papers bastante recentes. No caso desse Connection Names, eles usaram alguma coisa bastante popular, que são as ferramentas para extração, para processamento de texto em geral, fornecidas lá por Stanford. No caso do francês, para o inglês, tudo bem. No caso do francês, eles usaram um outro, esse mesmo modelo aqui, mas treinado para francês. Não me lembro agora onde é que isso está referenciado. Mas esse flare aqui e esse flare aqui são algoritmos para reconhecimento de entidades nomeadas. Esse flare aqui é o mesmo que está aqui, só que ele depois foi fine-tuned para francês, usando um conjunto de treinamento tirado da Wikipedia em francês. Nota que aqui tem, nesse conjunto de treinamento, um certo número de coisas. Então, ele já tem 74 mil pessoas identificadas aqui. Então, depois de você treinar o flare para francês, provavelmente você conseguiria identificar essas 74 mil entidades nomeadas como sendo pessoas, 116 mil locais geográficos e 25 mil organizações. Então, isso é dado pelo flare. Em português, existem ferramentas lá na USP, acho que na UNB, os da USP são os que a gente acaba usando para você pegar esses modelos pré-treinados para reconhecimento de entidades nomeadas, especificamente para português. E o Google tem uma ferramenta que, na verdade, não é específica para português, sei lá, funciona com várias linguagens diferentes, que é razoavelmente interessante. Depois tem uma outra questão, que esquece esse pipeline aqui, que eu esqueci de apagar. Então, o passo seguinte, uma vez descobertas as entidades, é você tentar desambiguá-las. Eles usaram no Connection Names esse outro troço aqui chamado Ambivers. Esse Ambivers é uma das ferramentas que eu listei lá no nosso conjunto de referências para a gente dar uma espiada em bastante detalhe. E dentro do Ambivers tem uma parte dele que se preocupa com desambiguação. Na verdade, eu fui parar no Ambivers através do Connection Names. Então, essa daqui vale a pena olhar, porque ela é muito interessante e tem algumas dicas aqui que eu achei bastante razoáveis. Então, no fundo, se vocês olharem o Connection Names, eles não estão inventando nada de novo. Eles simplesmente inventaram aquele gráfico e aí foram no supermercado de ferramentas, digamos assim, e começaram a pegar ferramentas conhecidas para resolver problemas conhecidos, mas que têm que ser resolvidos. Não adianta dizer que eu sei o que é NER, ou que eu sei fazer
desambiguação de entidades. Eu tenho que pôr essas coisas para funcionar de forma integrada para poder criar o meu gráfico. Então, o papel deles aqui é interessante, não é tanto criar soluções novas para isso ou para aquilo, mas integrar essas soluções num todo que funcione. Bom, a última coisa que tem aqui, que é a parte legal, a parte mais interessante, é o problema de reconhecimento de nós. Lembra que eu peguei várias fontes de dados, transformei tudo em grafos, joguei tudo no mesmo saco. Isso não significa que eu vou ter um grafo integrado. Na verdade, de jeito nenhum. Eu vou ter um grafo oriundo desse banco de dados relacional aqui, vou ter um outro pedaço do gráfico que veio daquele RDF lá, da DBpedia, vou ter um outro pedaço do gráfico que veio daquele JSON acolá. Então, no fundo, se vocês olharem até o ponto anterior, até antes disso, até esse ponto aqui, o que eu vou ter é um grafo desconexo. Vários componentes conexas do grafo, uma componente conexa oriunda de cada fonte de dados diferente. Não é isso que a gente quer. A gente quer integrar essa tralha toda numa coisa só. Onde é que aparece a noção de integração? Exatamente aqui. Quando a gente faz a identificação do fato de nós diferentes se referir à mesma entidade no mundo real. Então, o grafo, do ponto de vista de representação, é bem simples. A gente acrescenta arestas novas ao grafo e rotula essas arestas dizendo, olha só, esse nó aqui e aquele nó lá, eles, na verdade, são o mesmo, ou designam a mesma entidade. Isso em RDF é uma propriedade chamada CMS. Eles fazem uma certa distinção, porque esse processo de você identificar quando a mesma entidade é representada de formas diferentes, não é um processo 100%. Você, de vez em quando, pode dizer, não, realmente eu tenho certeza de que esses dois nós representam a mesma coisa, ou você diz, não, eu tenho uma alta certeza de que eles representam a mesma coisa. E aí é que entra aquele coeficiente de confiabilidade. Então, quando você realizar esse processo de descobrir quando as entidades representam a mesma coisa, você pega o coeficiente e rotula também o nó. Graficamente, eles colocam as arestas em vermelho. Mas isso é simplesmente uma representação gráfica. O que é esse processo de node matching aqui? É um dos processos que eu identifiquei lá como tópicos para a gente olhar, chamado Entity Matching. Então, tem um monte de ferramentas, eu selecionei algumas mais recentes, para a gente estudar ferramentas específicas para esse problema de node matching. Então, esse gráfico que eu estou mostrando aqui é o processo final de você pegar aquelas pedacinhos, aqueles fontes de dados separadas que eu comentei com vocês, e colocar tudo para dentro do mesmo grafo e aí tentar juntar os pedaços. Então, por exemplo, esse Balcania aqui, que eu sei lá quem que é um nome, isso aqui é um label, tá? Isso aqui é o nome dessa entidade. Esse nome dessa entidade, na verdade, se refere a esse objeto do mundo real, que é esse azulzinho meio abaulado aqui, que representa a entidade Balcony. Agora, esse string de caracteres aqui, na verdade, eu tenho certeza que é o mesmo que está aqui. De alguma forma, eu defini, esse cara aqui tem exatamente a mesma grafia, que, aliás, não tem, aqui tem um branco a mais. Né? Então, eu identifico os dois. Aí eu coloco um CMS aqui, com vermelho, né, para dizer que é um CMS, com um label de 1.1, ou 1.0.
E a mesma coisa aqui, esse P. Balkany, ué, tem dois, tem o I e o P. Bom, esse cara aqui é um outro sujeito. Então, eu identifiquei oriundo de três, isso aqui foi uma fonte de dados, isso aqui é outra fonte de dados, isso aqui é outra fonte de dados. Então, eu identifiquei por aqui que isso aqui uma entidade chamada P-Balcony, olhando esse grafo aqui. Olhando esse outro aqui, eu identifiquei uma outra entidade, também o P-Balcony. E olhando essa parte aqui de baixo, que seria uma notícia, aquela noticiazinha que eu comentei com vocês, eu identifiquei uma outra entidade chamada P-Balcony. Então, esse aqui, na verdade, são três entidades representadas no gráfico. Aí eu vou lá e descubro que não, essas três entidades, na verdade, são a mesma entidade. Então, eu escolho dessas três entidades aqui, uma para representar o P-Balcony, não me lembro mais qual das três, e ligo as três entre si, dizendo, bom, essa aqui é a mesma que essa, o vermelhinho aqui é 100 ml, com uma certeza absoluta. Então, essas três coisas aqui formam uma espécie de clique de entidades que representam o mesmo objeto no mundo real. É a mesma coisa aqui do Balcony, mas aqui não é a entidade. Aqui nota que nesse T2 aqui eu não representei esse Balcony como uma entidade, eu simplesmente deixei com um string de caracteres e disse que esse string de caracteres é o mesmo daqui. Aqui, você tem um CMS, mas pontilhado. Isso aqui é apenas uma convenção que eles usam para dizer, sim, esse coisa daqui e essa daqui, elas estão ligadas por um CMS, mas o grau de certeza que eu tenho é 0,85. Sim, de fato, aqui a gente tem Central African Republic em inglês, e aqui eu tenho essa forma reduzida, né, em francês, Centrafrique. Mas, no fundo, eu identifico esse com esse e digo assim, bom, há uma boa chance disso aqui representar a mesma entidade que eu estou falando aqui. Então, o final do pós-processamento dos nós, com esse reconhecimento de entidades, ambiguação de entidades e node matching, nos leva a um grafo como esse que está aqui. Agora, isso tudo envolve todos os processos que a gente vai discutir no curso. Isso tudo é importante, porque se não fizer isso, eu não consigo resolver aquela consulta. Eu tinha dado como exemplo que tinha uma keyword que era e-Balcony, outra keyword que era state e outra keyword é África. Eu não posso dar esses três nós independentes. Só para adiantar aqui, se eu posso dar como resposta, por exemplo, esse subgrafo que envolve, que conecta os três nós, né? Esse aqui só liga por aqui, esse aqui liga com Marrakech, que liga com esse Marrakech, que liga com o real estate, e esse real estate aqui também liga com T2 liga com o Balcony, que liga com esse outro Balcony. Então, isso seguindo por aqui, liga essa e essa aqui, o Word, isso seguindo por aqui, aqui, liga as três, ou seja, a África que faltar. Então, a resposta à consulta seria essa confusão toda que eu mostrei para vocês. Tá bom? Agora, sem as arestas vermelhinhas, essa aresta vermelhinha aqui, essas arestas aqui e essa aqui, os meus gráficos, tem mais uma aqui, que é esse da Boaperrey aqui, né? Então, sem essas vermelhinhas, eu teria grafos desconexos, ou subgrafos desconexos. Então, a minha consulta por palavras-chave não ia funcionar direito, ia ficar coisas desconexas, o que nunca é uma boa ideia. Bom, tem umas outras coisas aqui que eles também fazem, que é um tanto mais complicado. Uma vez na vida a gente já trabalhou com isso. Se você tiver nomes compostos, ou mesmo datas,
representadas em dia, mês e ano, mas em atributos separados, você também pode fazer um match mais complicado do que simplesmente um para um. Esses matches todos aqui que eu representei, esse match disso com isso, é um para um, porque é esse string aqui match esse string. Aqui também foi para um, essa entidade, essa entidade. Aqui foi entre essa entidade e um string maior. Mas em certas situações, você tem que concatenar mais de um valor para poder fazer o match, e às vezes trocar os strings de ordem. Isso é bem mais complicado de fazer, mas é possível. A gente tem um paper que é, na verdade, bastante referenciado, que a gente faz isso por programação genética. E acredite, se quiser, acaba funcionando. Tá? Bom, isso é o que eu gostaria de comentar com vocês por hoje. Eu vou parar a gravação agora.